Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre Entity Framework, que é um framework de persistência, ok? Então, para que serve o Entity Framework? Ele é um framework, para mapeamento objeto relacional, e ele permite que os desenvolvedores utilizem bases de dados através de .NET, ok? Bom, uma característica interessante do Entity Framework é que ele permite que você utilize o link para poder fazer as suas consultas. Então, ao invés de utilizar SQL tradicional, onde você teria strings representando os comandos que você deseja executar, por exemplo, para fazer uma inserção, uma alteração ou uma seleção, E como isso daí seria uma string, você não conseguiria capturar erros durante o processo de compilação, só executando o programa, O Entity Framework tem uma característica interessante, que é justamente permitir que você utilize link para, por exemplo, selecionar registros na sua base de dados, E você consegue incluir, alterar e excluir utilizando métodos ali do próprio link, o que vai facilitar bastante, Porque uma vez compilado o seu programa, você sabe que pelo menos não existe erros de sintaxe, inclusive nos comandos que serão traduzidos para comandos SQL no seu programa, tá? Então, o Entity Framework ele elimina a necessidade da maior parte da codificação necessária para acesso à base de dados, tá? Ele facilita bastante. Bom, e no Entity Framework, a entidade que você vai persistir, ela pode ser criada a partir de uma base de dados já existente, Ela pode ser codificada de forma a corresponder a uma base de dados existente, ou ela também pode ser utilizada para gerar a própria base de dados. E é desta forma que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma entidade aqui, e essa entidade que nós vamos criar, nós vamos utilizar ela para gerar a base, ok? Bom, eu estou aqui com um console application e vou criar então a nossa entidade aqui, que vai... Deixa eu utilizar o Solution Explorer. Então aqui no projeto, vou criar uma classe. A classe vai ser atleta. Um atleta vai possuir um nome, altura e peso. Fora isso, um atleta também vai possuir um ID. Ok, então ID, nome, altura e peso. Essa daqui então é a minha entidade, ok? Neste curso, eu vou utilizar um banco de dados chamado SQLite, tá? O SQLite é um banco de dados bastante utilizado, porém, eu estou fazendo aqui uma aplicação do lado do back-end, e do lado do back-end ele não é tão utilizado assim, tá? O SQLite ele é muito bom, bastante utilizado em pequenas aplicações desktop, que precisam de um pequeno banco de dados local, em aplicações para dispositivos móveis, por exemplo, quando você precisa armazenar dados no smartphone, que depois serão sincronizados com o servidor, Então você pode ter um banco local no smartphone, SQLite, e você sincroniza esses dados com o servidor. Bom, mas por que eu vou utilizar um SQLite ao invés de utilizar um Postgres, um MySQL, um SQL Server, um Oracle aqui? Basicamente pela simplicidade. O SQLite eu vou conseguir criar um pequeno arquivo aqui e vai ser extremamente simples de eu fazer e de rodar na máquina de qualquer um sem instalações, sem muitas instalações adicionais, sem ter que ensinar como configura muita coisa, tá? Como o objetivo do curso não é falar sobre uma base de dados, um banco de dados específico, por exemplo, sobre o SQL Server, tá? Então eu faço com SQLite, mas para você mudar para o banco que você tem costume de utilizar, vai ser extremamente simples, tá?
você dificilmente vai ter algum tipo de dificuldade. É só instalar o pacote completo que o seu projeto vai estar funcionando no seu banco também, ok? Aqui para este curso, então, nós vamos utilizar o SQLite. Então vamos lá. Primeira coisa, para utilizar o SQLite, nós vamos fazer uma instalação aqui, tá? Então vai ser .NET add package Microsoft.entity framework core.sqlite. Assim, ok? Então, para utilizar o Entity Framework com SQLite, então é Microsoft.entity framework core.sqlite. Essa é a única instalação que seria diferente aqui para outros bancos, né? Aí você pode procurar para o seu banco qual pacote que você vai ter que instalar. Então vamos lá. Feito isso daqui, nós vamos criar a nossa classe de contexto, tá? Como assim criar uma classe de contexto? Bom, é que o Entity Framework ele precisa dessa classe de contexto, tá? Essa classe ela vai representar uma seção com a base de dados, tá? O objeto de contexto, que é uma coleção que nós vamos ter nesse caso, no nosso caso aqui uma coleção de atletas, tá? Ele vai ser utilizado para que você possa incluir, alterar, excluir dados e para consultar dados, ok? Então, se você tiver algum tipo de detalhe de mapeamento entre a entidade, no nosso caso aqui atleta, e o banco de dados, você também pode codificar nesta classe, tá? E esta é a classe que vai ser utilizada para gerar a migration, né? Essa migration é a classe que nós vamos poder utilizar depois para gerar a nossa base de dados, né? E quando você vai codificando as alterações do seu sistema, ele vem gerando várias migrations, né? E essas migrations servem para justamente que você possa atualizar a base em acordo com as modificações que você fez, ok? Ou até mesmo voltar a base para uma versão anterior, a base de dados. Bom, então o que a gente vai fazer? A nossa classe de contexto, ela precisa herdar de dbContext, tá? Que é uma classe do Entity Framework. Ela deve possuir uma propriedade pública do tipo db7, que nós vamos colocar aqui, para cada entidade que nós vamos controlar. Então, se eu tivesse atleta e treinador, eu teria um db7 de atleta e um db7 de treinador, ok? Nós vamos ter que sobrepor um método também, que é um método que a gente pode configurar ali a nossa conexão, é onde você poderia aplicar, por exemplo, colocar uma string de conexão para o seu banco, etc. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com SQLite. Então, vamos lá. Vamos adicionar a nossa classe de contexto. Eu vou colocar aqui, é uma class, vou chamar de atleta dbContext. Ou de só atleta context. Ela precisa de herdar de dbContext, então precisa dar o using aqui do Microsoft.entity framework core. Nós vamos ter aqui um public db7 de atleta. Vamos dar o nome de atletas. Ok? Vamos ter aqui o caminho do nosso SQLite, tá? Que eu vou setar aqui no construtor. Então, public
atleta context. Tenho aqui um método construtor. E neste método, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher aqui qual será o caminho com a nossa base de dados, ok? Vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou falar aqui caminho, vai receber, fazer uma interpolação aqui. AppDomain, .currentDomain, .base directory. Se eu colocar uma barra aqui, ele vai entender que isso é um caractere de escape, tá? Então você pode colocar uma arroba aqui para que ele entenda que não é um caractere de escape. Ou você pode colocar duas barras, tá? Da forma que você preferir. Vou colocar assim com arroba. E aqui eu vou colocar... Aqui não precisa ser assim, pode ser assim. Atleta.db. Deixa assim. Então este vai ser o caminho da minha base de dados. O próximo passo nosso, nós vamos dar um override deste método aqui, ok? E aí, basicamente, vamos pegar esse options builder aqui, vamos mudar isso daqui para options para ficar menorzinho um pouquinho, tá? E vamos chamar options ponto use SQLite, tá? E aqui é onde nós vamos passar o data source. E o data source está em caminho. Ok? Se você estivesse utilizando o SQL Server, você teria, nesse caso, um método específico, né, para o SQL Server e a string de conexão que você teria que passar. Bom, então, temos neste momento aqui a nossa atleta context. Vou compilar. Este problema aqui é que eu preciso colocar alguma coisa aqui no método main. Vou colocar um console write line aqui. Ok? Agora, compilação sem erros. O nosso próximo passo, então, será instalar algumas ferramentas que nós vamos precisar. Primeiro aqui, .NET Tool Install global .NET EF, ok? No meu caso, como essa instalação é global, eu já tenho ela instalada. Se for a primeira vez, você digitando este comando aqui, ele já vai instalar a ferramenta .NET EF para você, ok? Então, essa parte aqui, se você já tiver instalado, é opcional. Depois, .NET, vamos adicionar um package, Microsoft, ponto, Entity Framework Core, ponto, design. Ok, com este pacote instalado, nós vamos utilizar a ferramenta .NET EF, que no meu caso já estava instalado, talvez no seu caso seja a primeira vez, e vamos adicionar a migration, vamos criar a migration. Vou chamar ela aqui de inicial. Então, .NET EF Migrations inicial. Ele vai compilar o projeto. Ok. Bom,
Então agora eu tenho a minha migration aqui. Se eu olhar direitinho, ele vai me mostrar, né, a minha migration inicial, é o nome que eu dei para ela. O up, que é quando ele for aplicar essa migration, ele está criando a tabela atletas, e já está fazendo o mapeamento do ID, nome, altura e peso, tá? Que são justamente os campos que eu tenho aqui em atleta, certo? Já identificou a primary key, a chave primária, como sendo o ID. E o down aqui é ele dropar, ele vai dar um drop table, ok? Bom, como que eu aplico essa migration? Então, eu vou dar um .NET EF Database Update. Então, ele vai atualizar a minha base de dados. Feito. Bom, o que acontece? Se eu olhar aqui, ó, em Bin Debug Net 8, eu tenho aqui o atleta DB, ó, certo? Eu estou visualizando o atleta DB através de uma extensão que eu tenho. Se você não tiver, ela se chama SQLite 3 Editor. Essa extensão aqui, tá? Então você pode instalar ela, SQLite 3 Editor, para você poder visualizar o seu banco de dados. Então vamos lá, ó. Atleta DB está aqui. E se você olhar, nós já temos a tabela que controla migration, as migrations, né, a versão que você está no seu banco, e a tabela atletas aqui, contendo ID, nome, altura e peso, ok? Não vou mexer nessa tabela por aqui. Vou fechar só a título de curiosidade. Por que eu utilizei, por que eu mandei gravar então em app, current domain, etc. Bom, quando você gerar o executável, né, o banco vai ficar junto com o executável. O que eu fiz foi isso, foi basicamente colocar o banco na mesma pasta do executável, tá? Bom, agora nós precisamos finalmente utilizar o nosso Entity Framework, né? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou ter acho que é melhor eu criar métodos aqui. Void adicionar. Eu vou adicionar um aluno, tá? Para adicionar um aluno, eu posso receber aqui um aluno, não um atleta. Eu posso receber aqui um atleta OBJ. E como que eu adiciono este atleta? Eu vou precisar instanciar o meu context, tá? Vou fazer isso assim, ó, var db recebe new atleta context. Então, eu vou dar um db aqui. Vou adicionar quem? O meu atleta, tá? Meu zoom aqui está um pouco alto por ser videoaula, né? Então às vezes o IntelliSense fica até atrapalhando um pouquinho também. Então vamos lá. Eu basicamente mandei adicionar aqui em DB. Eu também poderia colocar db.atletas.add. Ou seja, eu tenho meu context, eu estou mandando adicionar na coleção de atletas, ok? Adicionei, eu preciso salvar isto. Então eu dou um db.save changes. Certo? Então vamos lá. Vamos chamar o adicionar.
passando aqui um new atleta. Eu vou colocar que o ID desse atleta vai ser 1. Nome desse atleta. Ana. Altura desse atleta. 1,60. Peso desse atleta. 55. Ok? Bom. Vou ter o atleta 2. Vou chamar de Bruno. Altura 1,80. E o peso do Bruno 80 kg. Certo? Para eu saber que finalizou aqui, eu vou dar um console.writeLine aqui. E vou rodar. Enfim. Bom, se eu olhar aqui, ó, em atletas, atleta DB, agora já aparecem os dois atletas para mim. Já conseguimos, então, adicionar atletas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou comentar, porque senão, se eu rodar de novo, eu vou tentar adicionar com o mesmo ID e vai dar erro, tá? Da mesma forma que eu adiciono um atleta, eu também posso alterar atletas, tá? Remover atletas, ok? Vamos lá. Como que eu posso alterar um atleta? Primeiro, como que eu posso consultar? Eu vou consultar um atleta aqui. Então, eu vou ter um var a1 recebe retornar por ID. Esse método aqui retorna um atleta, ok? E aqui é o ID. Bom, como que eu vou implementar esse método? Eu vou basicamente dar um var ou um return, pode ser um return direto, db.atletas.find e eu passo o ID do atleta que eu quero retornar. Bom, isso pode retornar null, né? Então vou deixar assim, certo? Vou fazer a mesma coisa para o atleta 2, retornar por ID 2, e aí eu vou imprimir console.writeLine de a1.nome e a2.nome, ok? Ele está reclamando aqui que pode ser null, né? Vou fazer assim, que aí nesse caso ele imprimiria null, tá? O mais correto seria eu fazer um if, né? Se A1 for diferente de null, mas eu vou deixar assim. Que aí se o A1 for null, ele retorna null, se não, ele retorna o nome. Então vamos lá. Ele está reclamando que o ID precisa ser long. Tá aí, os atletas retornados, ok? Bom, então agora que eu já consigo retornar os atletas, eu vou querer atualizar um atleta. Então eu vou fazer basicamente o seguinte, eu vou colocar a1.nome eu vou acabar tendo que colocar um if a1 diferente de null aqui.
Então vamos lá. Se o A1 for diferente de null, eu vou modificar o nome deste A1 e vou passar aqui o atualizar, passando A1 por parâmetro. Lembre-se que neste caso o A1 ele está sendo monitorado pelo Entity Framework. Eu trouxe ele do banco, ok? Então, fiz isso, vou mandar atualizar o A1. Então, como que vai ser o atualizar? Eu vou dar um db.atletas.update e vou passar o objeto que eu quero atualizar, db.savechanges. Ok? Feito isso, uma vez eu tendo atualizado, eu vou imprimir novamente os nomes. E vamos ver. Ok, consegui alterar o nome na base. Bom, óbvio, eu não quero ficar alterando isso o tempo todo, tá? Então, eu vou remover isso daqui. Esses métodos que eu não estou utilizando, como o adicionar, para ele não ficar dando warning, eu vou comentar. Adicionar, atualizar, só retornar por ID que eu vou continuar usando por enquanto, porque agora eu quero excluir alunos da base, né? Como que eu faço para excluir o aluno? Basicamente, eu posso vou fazer diretamente aqui, sem criar um método agora, só para ficar diferente, tá? Eu vou dar um db.atletas.remove, obj. Qual objeto que eu vou remover? Eu vou remover o A1. E aqui eu vou dar um db.savechanges. Tem que fazer isso daí, óbvio, se não for null, né? Vou rodar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de dar um console.writeLine, eu vou puxar todos os alunos. Como é que eu faço para puxar todos os alunos? Eu posso ter um var alunos, recebe, db.alunos. Atletas, né? Eu estou falando aluno, mas eu estou lidando com atletas. Atletas vai receber db.atletas.list to list. E aí eu posso dar um for each, dar obj em atletas, e aí eu vou simplesmente imprimir o obj.nome. Pronto. E agora eu não vou mais imprimir os dois nomes aqui, vou imprimir só ao final, após remover o atleta. Então, teoricamente, ele vai imprimir um atleta apenas agora. Vamos lá. Deu certinho. Removeu com sucesso. Tá? Então, desta forma aqui, utilizando o método remove, eu consigo remover. Então, eu utilizei o remove para remover, salvo as alterações, utilizei para atualizar o update, para inserir o método add, para retornar para o ID eu utilizei o find,
E para retornar todos os atletas, eu dei um toList. Aqui você poderia colocar um atletas.where para fazer uma seleção. Por exemplo, db.atletas.where, aí x, tal que, x.nome.starts with, só quem tem nome que começa com BR, por exemplo, ok? Sem problemas, você pode fazer esse tipo de seleção sem problemas. E ele vai transformar isso daqui no comando SQL, vai executar no seu banco de dados corretamente. Você pode utilizar um order by aqui também, tá? Você poderia ordenar pelo nome, por exemplo, tá? Então, você tem muitas opções aqui utilizando o Entity Framework, com essa grande vantagem do uso do link, que facilitou bastante aqui o nosso acesso à base de dados. Por essa aula é apenas isso. Até a próxima aula.